Fala, galera do Marra Brasil, Thiago Portugal aqui com vocês. Vamos para mais uma edição do nosso Respondendo a Perguntas. Primeira vez que estou aqui com vocês nesse quadro, esse quadro muito legal aí, onde a gente tira um tempinho ali para responder as questionamentos, né, as perguntas que vocês, membros do Marra Brasil, fazem para a gente lá na comunidade. Primeira vez que estou aqui com vocês, já passou todo mundo da equipe aí. Um quadro muito legal que a gente gosta de trocar aquela ideia com vocês. Lembrar vocês o que eu sempre peço para vocês deixarem o like no vídeo. Se vocês deixam o like no vídeo, o YouTube entende que o vídeo é bom. E, consequentemente, chega a mais pessoas e aí mais pessoas vão fazer parte da família Marra Brasil. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e deixe seu comentário. Seu comentário é sempre muito importante para nós. Lembrar vocês também aqui, ó, da nossa agendinha que eu sempre falo. Às segundas-feiras temos a nossa tradicional live comandada pelo André Mile High Brasil Show. Às quartas-feiras temos o nosso Mile High Salute, comandada pela Ana e pelo Vitor, exclusivo para os nossos membros. Às quintas-feiras temos este quadro respondendo a pergunta dos membros e também o quadro exclusivo para os membros, análise de jogados, membros Peyton Manning e John Elway. Às sextas-feiras temos o Mile High Brasil News comigo. E aos sábados temos o Mile High Brasil Tailgating com a participação do David Chiodini e ali um revezamento da equipe. Ora Ana, ora Gustavo, ora o Vitor. Muito conteúdo, então aproveita e já se inscreve no canal e considere também tornar-se um membro do Mile High Brasil. Nosso clube de membros, nós temos 3 tipos de planos, o plano Demaryius Thomas, o plano Peyton Manning e o plano John Elway. Escolha aquele que mais se adequa às suas condições, que mais se adequa àquilo que você está buscando e vem fazer parte da família Mile High Brasil, nosso clube de membros do Mile High Brasil. Então, sem mais delongas, vamos começar a responder as perguntas. A primeira pergunta que a gente recebeu aqui, ó, do nosso membro Alexandre Barreto. Portugal, você odeia o consultor? E por que você achou que só teríamos 3 vitórias na temporada? Obviamente não odeio o consultor, né? Quem odeia o consultor é a Ana, né? Brincadeirinha. Consultor gente boa aí, nosso fragmentado do Mile High Brasil, várias personalidades. E a pergunta séria mesmo é essa daqui, né? Por que você achou que só teríamos 3 vitórias na temporada? Eu achei que nós só teríamos 3 vitórias na temporada porque eu subestimei o trabalho da nossa comissão técnica. Eu acho que se eu fosse fazer uma análise, seria essa a resposta mais simples. Eu ainda acho o time muito cru, eu ainda acho o time muito fraco em vários aspectos, mas esse time sobra em vontade, em dedicação, em gana, em garra, e sobra também muito em qualidade na comissão técnica. Isso, para mim, é algo que está fazendo a diferença no Denver Broncos. Eu não esperava, por exemplo, que a gente fosse ter uma defesa tão forte. Eu estava muito preocupado com os edges, eu não achava que a gente ia ter uma presença tão forte, uma pressão tão forte. Eu estava muito preocupado com a secundária desde a partida do Justin Simmons. Não sabíamos o que seria Riley Moss. Riley Moss praticamente não viu o campo na temporada passada, então era muito uma incógnita para nós. Então eu só vi peças partindo. Você tirou a sua principal peça do ataque, que era o seu quarterback. Você tirou a sua principal peça da defesa, que era o líder da defesa, que era o Justin Simmons. E você não trouxe ninguém na pré-temporada, né, na pré-temporada, na off-season, e aí você tinha um calouro te liderando ali, mas a gente também não tinha uma amostragem tão grande dele, né? A gente nunca viu ele pisar num campo de NFL. Então, somado todas essas questões, assim, eu achei que nosso ano fosse ser muito difícil, né? Um ano de um time que aceitou um dead cap monstruoso, né, para cortar o Russell Wilson, não fez contratações de midiáticas ou grandiosas, né? Então eu achei que a gente fosse ter um ano bem difícil e ainda bem que eu estava equivocado. O que talvez eu tenha subestimado foi a capacidade, a qualidade da nossa comissão técnica, do nosso head coach, e que ele está mostrando cada vez mais que ele é muito bom no que ele faz. Né? Ele consegue fazer uma limonada sem limões, né? E um omelete sem ovos, né? E também o Sr. Vance Joseph, porque eu bato isso em todas as lives. A única escolha de primeira rodada que essa defesa tem é o Pat Surtain. O resto são, vamos colocar lá, o Zach Allen é um baita jogador hoje,
Mas o resto é tudo jogador que são final de segunda rodada, terceira, quarta, quinta, sétima rodada. Então, é de se exaltar e de bater palmas aos scouts do Broncos, ao George Paton e ao Sean Payton por encontrarem valores e talentos, né, para formarem essa defesa, seja via draft, seja via free agency, e uma defesa absurda, né? E um ataque também que o Sean Payton está conseguindo, na minha opinião, fazer omelete sem ovos, porque o Bo Nix não tem praticamente ninguém ao redor dele. Quem está começando a criar uma química com ele é só o Cortland Sutton. O resto você tem o Vele, que está se provando cada vez mais ali, uma escolha de sétima rodada. Troy Franklin, que vem bem. O Marvin Mims começou a melhorar, né? Começou a se envolver mesmo, mas a gente não tem nenhuma estrela, né? Nenhuma grande de jogador. Então, somado todos esses fatores, quando eu vi o elenco, vi a tabela, que era uma tabela que eu considerava muito ingrata, eu achava que fosse ser um ano muito difícil. Estou muito surpreso, estou muito feliz. Mais uma perguntinha agora do grande Islan, né? O senhor Ilha, como diz o nosso amigo consultor, o senhor Islan. O quão impactante você acha que foi o corte do Russell Wilson vendo da perspectiva de hoje? Levando as opiniões divergentes quando isso aconteceu e desempenho e confiança do Bo Nix hoje. Eu acho assim, quando ele foi cortado, eu não vou ser hipócrita, eu achei um absurdo, eu não entendi, eu achava que não fazia sentido algum, porque você ia enterrar o seu time num buraco, né? Você ia comer um dead cap absurdo e monstruoso, né? E eu ainda achava que não era a melhor coisa para o Denver Broncos. Por quê? Porque o Denver Broncos, ele, na minha opinião, naquele momento, não faria sentido. Por quê? Porque o time não melhoraria sem ele. E, mais uma vez, eu estava equivocado. E ainda bem que eu estava equivocado, e muitas pessoas da nossa equipe, do nosso grupo de membros e o nosso head coach estavam certos, né? O Denver Broncos está muito melhor sem o Russell Wilson. O Denver Broncos só não está muito saudável sem o Russell Wilson financeiramente, porque a gente teve que engolir um grande dead cap, que escolhemos, inclusive, engolir bastante esse ano e uma parte pequena no que vem. Mas em termos de jogabilidade, o Denver Broncos está muito melhor sem o Russell Wilson, né? Isso eu não vou ser aquele querer dar murro e ponta de faca. Eu não acho que ele foi o desastre que muitas pessoas falaram que ele foi ano passado, mas ele também hoje, o jogo do Denver Broncos é muito melhor com o Bo Nix do que o Russell Wilson. É um jogo muito mais limpo, é um jogo muito mais sólido, é um jogo que te dá esperança de que, o Gustavo comentou isso na última live, de que a gente vai conseguir, por exemplo, converter uma terceira longa, o que a gente não tinha com o Russell Wilson. O Russell Wilson muitas vezes via das suas deep balls, ali, aquela bola que ele encontrava ali, e muitas pessoas reclamavam, com razão, a gente está vendo esse ano que isso realmente voltou a acontecer, que o Russell Wilson não colocava passes no meio do campo, e com o Bo Nix, os passes no meio do campo, eles vêm a rodo, né? Seja para Tarene, seja para o Bailey, então é muito legal. Então, olhando hoje, né, para a situação do nosso time, com o Bo Nix se desenvolvendo, crescendo cada vez mais, eu vejo que foi a decisão correta, né? Eu não vi assim quando foi cortado, e hoje eu vejo que foi a decisão correta e que eu estava errado, né? Mais uma vez, o Sean Payton mostrou que ele entende muito de futebol americano. Ele colocou a bunda dele na janela, ele colocou em xeque, né? Talvez assim, se desse errado com o Bo Nix, ele colocou em xeque o trabalho dele, né, como head coach no Denver Broncos, e ele decidiu cortar, aceitar engolir um dead money gigante, né, do Russell Wilson, do contrato que ele tinha, mas ele decidiu cortar de vez para começar do zero, e aí provavelmente a partir do ano que vem e nos próximos, você construir ao redor do seu quarterback calor. Foi a decisão acertada. Na época eu critiquei, porque para mim o time ia se enterrar num buraco. Eu nem era contra draftar o Bo Nix ou um outro quarterback. Eu só não entendi no momento, na época, você se enterrar no buraco, né, com o dead money. Mas hoje eu entendo, né, é uma questão que o head coach talvez não via futuro no quarterback que lá estava,
Talvez não fosse muito bom para o vestiário, o jogador também. E hoje a gente vê que o Bo Nix faz muito bem para esse vestiário, faz muito bem para esse head coach, e essa química é a coisa que está levando a gente ao sucesso nessa temporada. Então, revisitando esse assunto, como perguntou o Isla, eu acho que impactou sim bastante o corte dele, né, em termos financeiros, mas ao mesmo tempo impactou de uma forma muito positiva o time, porque o time é outro time, é um time com uma outra cara, é um time com uma outra vibração, com uma outra personalidade, e que está todo mundo tocando na mesma sintonia e andando junto com o Bo Nix, todo mundo elogiando bastante o nosso calor. Vamos para a terceira pergunta do Jorge, nosso grande amigo Jorge. Portugal, até que ponto essas vitórias difíceis e quebras de tabus, erros nos jogos, ajustes no vestiário, isso dá uma casca para um time jovem entrar nos playoffs? Cara, Jorge, eu acho que todas essas questões que estão acontecendo, seja, você falou, os erros, essa vitória chorada, aquela vitória amarrada, quebrar tabu igual quebramos, esse tabu que não vencíamos em Las Vegas, não tínhamos nunca vencido Las Vegas, não vencemos os Raiders fora de casa há não sei quantos anos. Isso realmente dá uma casca, isso dá uma... encorpa o time, né? Mas acima de tudo que eu vejo é que esse time trouxe jogadores essa temporada, jogadores muitas vezes desconhecidos, jogadores muitas vezes que são, como eu falo, operários, mas jogadores que querem o seu lugar ao sol, né? O nosso time é um time que praticamente não tem estrelas. Hoje a grande cara da franquia é o Pat Surtain, né? Só tem uma praticamente estrela, porque o Bo Nix a gente não pode falar que é uma estrela ainda, porque ele é um quarterback calor, né? É um time bastante operário, um time bastante coletivo, né? Então, essas vitórias difíceis, essas situações nos jogos em que eles vão cometer erros, mas eles vão conseguir se superar para voltar na partida, e todas essas coisas que acontecem, ainda mais sendo um elenco jovem, você tem ali o Troy Franklin calouro, o Villay calouro, o Bo Nix calouro, o Jonah Ellis calouro, né? Então, assim, você tem vários jogadores que são ou jovens, ou jogadores que são veteranos, mas eles estão buscando se provar, estão buscando seu lugar ao sol. O Brandon Jones saiu de Miami, mas nunca conseguiu assim o seu lugar ao sol, igual está tendo agora a oportunidade de ser realmente o safety titular de um time da NFL. Ele entrava muito na rotação em Miami, né? E ele está jogando muito bem. O John Franklin Myers, olha que adição que trouxemos, o cara está se destacando, Malcolm Roach se destacando, né? Então você tem vários jogadores que vieram para o Denver Broncos, somaram demais, né? Então esse é um time que eu acho é um time de operários, com muitos jogadores jovens, mas que essa temporada está sendo um aprendizado em vários aspectos, né? O time comete erros estúpidos muitas vezes, mas esses erros vão ajudar o time a melhorar. Se você for pegar, por exemplo, o próprio lance do jogo do Chiefs, né? Que o Forsythe, ele cai que nem uma jaca, uma dura, isso é uma coisa que, queira ou não, por mais bizarro que seja, ajuda o time a criar uma casca para ficar com mais vontade ainda de se superar e vencer as próximas batalhas, né? Então eu acho que não sei se iremos aos playoffs, né? Mas mesmo se não formos aos playoffs esse ano, esse time vai criando cada vez mais, como você falou, casca, corpo, para aguentar as pauladas, as dificuldades que vão vir ao longo do caminho. Vamos ver agora uma pergunta, uma dobradinha do Renan. Portugal, qual setor da equipe com o desempenho mais preocupante pode prejudicar nossa busca pelos playoffs? Portugal, qual é a maior surpresa positiva dessa temporada até aqui e quem ainda está devendo? Eu vou começar com a pergunta número 2 do Renan. A maior surpresa, né, o maior destaque positivo que eu vejo até aqui são dois. Eu vou colocar os dois lados da bola, tá? Eu não vou falar o Bo Nix, gente, porque o Bo Nix é chovendo molhado, né? Ele é o quarterback, então eu vou tentar não ir no Bo Nix, mas se eu tivesse que escolher um jogador único, obviamente, né? Seria o Bo Nix, mas o próprio Renan falou para não colocar o Bo Nix. Eu acho do lado ofensivo, para mim, a escolha é fácil, é o Devon Villey.
O Ville foi uma escolha de 7ª rodada. Quando ele foi escolhido, nenhum de nós conhecíamos o jogador, né? E veio de 7ª rodada, e o cara se tornou hoje praticamente o wide receiver 2 do time, né? Tivemos as lesões ali de alguns jogadores. O Josh Reynolds não conseguiu ficar saudável. Depois ele teve o episódio ali que tomou um tiro de raspão ali em Denver. Ainda não voltou, provavelmente vai voltar esse final de semana, mas assim, o Ville aproveitou demais, e o Ville se tornou um alvo muito, muito, muito confiável, né? Ele pega uns lasers que o Bo Nix joga, ele raramente dropa. Ele parece que tem cola nas mãos. Então, assim, para mim ele é grande surpresa, ele é grande destaque positivo do Denver Broncos no ataque. E na defesa, cara, um cara que eu, quando foi draftado, fiquei feliz, até porque você conseguiu pegar o jogador praticamente na última escolha, praticamente não, na última escolha da segunda rodada, quase uma terceira rodada, mas eu não esperava que ele fosse ter um salto tão grandioso para essa temporada, que é o Nick Bonito, né? Nick Bonito é uma surpresa fantástica, assim. Eu esperava que ele fosse ter um impacto bom, mas não como ele está tendo. Conseguindo ser tão disruptivo. Fantástico. E me permita também, viu, Renan, destacar o Riley Moss. Nós não vimos o Riley Moss jogar no ano passado. Existia muita preocupação na minha mente com essa secundária, por isso que eu projetei as três vitórias, como eu falei já no começo do vídeo. Mas que jogador. Que cornerback draftado fantástico, né? Subimos por ele naquele draft e, ó, muito bom jogador. Espero que a lesão que ele tenha sofrido contra os Raiders não seja grave, ele não perca tanto tempo, mas é um muito bom jogador. Hoje nós temos um trio, né? Um trio de corners ali muito confiável, ali com o Pat Surtain, com o Riley Moss e o McMillan. Então, assim, esses 3 jogadores eu diria que são as grandes surpresas. A grande decepção da temporada, para mim, é o Javonte Williams, né? Eu acho que a palavra decepção se aplica a ele porque a gente esperava muito, né? E ele teve ali uns 3, 4 jogos bons, mas ele é muito inconstante. A lesão prejudicou muito ele. Ele é um jogador que ele não consegue mais, aparentemente, achar os gaps, não consegue mais ter aquele arranque que ele tinha antes da lesão. Então é um jogador que me decepcionou bastante até agora. Última partida mesmo pífia. Então, se eu tivesse que eleger um jogador que é a decepção, provavelmente seria ele. Né? Eu tô bem, inclusive, descrente que ele vai ficar no time ano que vem. Né? Esse time é um time que eu acho que vai caminhando como o Sean Payton projetou no ano passado nesse ano via draft e nas suas coletivas. É um time que vai se tornando um time jovem, mas com peças que vão sendo pontualmente adicionadas. E eu acho que vamos ver uma transição para o Estime e talvez adicionarem mais um running back ou via free agency ou via draft. A outra pergunta do meu amigo Renan: qual o setor da equipe com o desempenho mais preocupante que pode prejudicar nossa busca pelos playoffs? Meu amigo, por incrível que pareça, ainda é o ataque. Tá? Eu vejo a defesa muito sólida na batuta do Vance Joseph. Eu acho que está muito, muito coesa, porque mesmo quando acontece algo ruim e ela demora para conseguir se ajustar, ela demora para conseguir pegar, ela ajusta rápido. O Vance Joseph, no máximo no intervalo, ele consegue ajustar, como foi o jogo contra os Raiders. Os Raiders no segundo tempo fez nada. Então, a defesa eu estou bem tranquilo. Os special teams tiveram erros ali, teve erro contra o Chiefs, mas e teve um jogo não tão bom contra os Raiders ali com um fake punt, com um retorno, mas é uma unidade sólida. Hoje eu ainda acho que é o ataque. O Sean Payton, ele ainda, na minha opinião, está encontrando o ataque ideal, com as peças ideais, mas esse ataque, às vezes, ele dá uma travada. Ele vem se soltando mais nas últimas semanas, mas eu ainda acho que é o ataque, e não é nenhuma questão só do Sean Payton ou do Bo Nix, mas é porque faltam, como a gente já falou várias vezes, faltam skill players, né? Então o Denver Broncos não tem muitos skill players, então eu acho que ainda é o ataque respondendo à sua pergunta.
O William, nosso membro, né, e também nosso grande redator aqui da equipe do Marra Brasil, pergunta: finalmente, Drew Sanders voltou de lesão. Acha que ele vai conseguir render mesmo com a mudança de inside linebacker para outside linebacker? Will, vou ser bem honesto e sincero com você. Não faço a mínima ideia. A minha esperança é que sim, né? O que eu acho muito curioso é que ele jogava, né, como outside linebacker na sua carreira no college e mudou para inside linebacker, foi draftado como inside linebacker e decidiu fazer a transição para outside linebacker, né? Tivemos um caso parecido no Denver Broncos, que foi o Baron Brown, que já está no Arizona Cardinals, né, que fez também essa transição. Eu vou tentar dar o voto de confiança no Sr. Vance Joseph, porque ele está merecendo, e nos nossos técnicos de linebackers, porque eles estão vendo talvez algo que nós não vimos, né? Ele, quando jogou de inside linebacker, que jogou pouco, não jogou tão bem no Denver Broncos, né? Vamos falar a verdade. Então, vamos torcer para essa transição dele para Edge que seja boa, né? A gente tem um grupo de Edge hoje sedimentado, você tem o Cooper e o Bonito, e aí você tem o Jonah Elliott já participando bastante na rotação. Então ele vem ali para ser talvez o Edge 4, né? Então, e ainda tem o Tillman, se eu não me engano, né? Então, eu tô bem curioso para ver o desempenho do nosso jogador Drew Sanders, mas perguntar se eu acho que ele vai se desenvolver, se ele vai fazer um bom trabalho, não sei se ele vai conseguir render não, Will. Vamos torcer para isso. Faz muito tempo que ele não vê o campo, né? Muito tempo de lesão, mas vamos torcer para isso. E agora vamos para mais uma perguntinha, né? Deixa eu ver. Realmente, é do nosso grande consultor, Bruno Marchiori. Quero saber quais as principais necessidades para reforços ano que vem. Consulta, eu acho que os principais reforços do Denver Broncos deveria priorizar tight end. Não sei se vai ter tight end bom ou que o Sean Payton goste na free agency, mas tight end. Tem o tight end Penn State que eu gosto muito no draft, Tyler Warren. Wide receiver, o Broncos precisa de um wide receiver top, alfa. Eu iria com tudo para cima ou do T. Higgins ou do Chris Godwin, tá? E aí eu manteria o Cortland Sutton e ficaria com T. Higgins ou Chris Godwin, Cortland Sutton, Devon Villey, Troy Franklin e Marvin Mims. Eu talvez iria me desfazer do Josh Reynolds, tá? Mas eu acho que o Broncos precisa de um tight end bom, seja via draft ou free agents, precisa de um wide receiver alfa, tá na hora do Denver Broncos ter um wide receiver alfa, aquele go-to guy, aquele cara confiável. Eu acho que o T. Higgins é esse cara, ele só não é lá em Cincinnati porque eles têm o Ja'Marr Chase. Acho que o time precisa de um safety, tá? Eu ainda não consigo confiar 100% no Brandon Jones e no PJ Locke. E se um dos dois sai, a gente viu que a gente fica na mão daquele Devon Key, que é horroroso. Então, mas safety vai ter no mercado baratinho ou até mesmo no draft, talvez tenha um bom valor. Inside linebacker, eu acho que o Broncos precisa. O Broncos vem conseguindo achar bons valores, né? Nós achamos o Singleton e achamos agora esse ano o Cody Barton, então, mas eu tentaria talvez até draftar um inside linebacker, né? Running back, né? A gente precisa de running back, nosso corpo de running backs é bem ruim. Então eu acho que seriam essas principais. E aí é óbvio, né, gente? Se você tá na posição na primeira rodada e sobra um edge interessante, ou sobra um linha ofensiva interessante, você pega. Eu acho que o Broncos tem que fazer o máximo para conseguir manter a sua linha ofensiva intacta, por isso que eu renovaria o Garrett Bowles, mas caso não renove, a gente vai ter que pegar e buscar no draft um jogador de linha ofensiva. Mas eu acho que eu iria nessa ordem, né? Wide receiver, tight end, safety, inside linebacker, running back. Eu acho que eu iria nessas coisas. A gente percebe que a gente precisa de skill players para o ataque, né? Eu falei wide receiver, tight end, running back. Então a gente precisa de skill players para o ataque. Dobradinha do Fabrício, nosso membro Fabrício também. Vamos lá, Fabrício. Portugal, caso a gente não consiga chegar a 10 vitórias e uma vaga aos playoffs, mas consiga 9 vitórias e tenha campanha positiva, ou consiga 10 vitórias e perca a vaga por algum critério, você considera a temporada como amarga ou considera o primeiro passo na reconstrução do time? Segunda pergunta, Knicks tem sido ótimo contra a marcação em zona, mas ainda está ruim contra a marcação homem a homem. Isso se dá devido à qualidade dos nossos recebedores que não conseguem as separações, ou é mais ainda uma deficiência que ele ainda tem em seu jogo que precisa ser limpado?
Vamos lá, meu amigo Fabrício, respondendo a sua primeira pergunta, caso o Broncos bata 9 vitórias ou 10 vitórias e não consiga chegar aos playoffs, vai ficar aquele gostinho amargo, né? Assim, né, Fabrício? Ficar um gostinho amargo, vai ficar, né? Aquele bittersweet, né, como a gente fala, né? Mas eu não vou ficar puto nem triste, né? A gente vai ficar um pouco chateado, porque a gente vai ficar próximo de entrar e não vai entrar, mas assim, eu não tenho como ficar puto, não tenho como ficar nervoso. Eu projetei, como todo mundo sabe, 3 vitórias. Para mim, a gente está muito no lucro, gente. A gente está com 7 vitórias e 5 derrotas apenas, sendo que a gente enfrentou muitos times difíceis. A gente teve muitas vitórias importantes, né? Para mim, se o Broncos terminar 9-8, eu assino embaixo. Quando começou a temporada, se você desse uma folha para qualquer pessoa assinar 9-8, a pessoa assinava. 10-7, meu Deus do céu. Eu ainda acho que com 9 vitórias entra, tá? Porque tem confronto direto entre vários times ali que vão roubar uma vitória do outro. Eu acho que se o Broncos bater 9 vitórias, ele vai entrar. Se o Broncos fizer o dever de casa e ganhar de Colts e Browns, na minha opinião, o Broncos entra, tá? Sem precisar de vitória contra Chargers, Bengals ou Chiefs. Mas é importante também vencer. Eu acho que o 9-8 esse ano na AFC vai entrar. Agora, se a gente quiser uma seed 5, por exemplo, que hoje está com o Chargers, eu acho que a gente precisa ganhar do Chargers, por exemplo, no Thursday Night que vai ter contra eles, né? Ou até mesmo contra os Chiefs na última rodada. Mas, cara, sinceramente, eu acho que se terminar 9-8, 10-7 e não bater playoffs, cara, excelente. Esse time não é para esse ano. Esse time é para daqui a alguns anos. Esse time já tá rendendo assim, com jogadores que nem são tão bons. Imagina quando você adicionar peças de qualidade ao redor do Bo Nix. Então, eu não vou ficar puto, não, cara. Eu acho que vou ficar. É amargo, a gente vai ficar um pouco triste, como a gente ficou naquela derrota contra o Chiefs, mas tá no caminho certo. Sobre o Bo Nix, a sua pergunta, que ele contra a marcação em zona, tem sido ótimo, mas que tá ruim na marcação man, né? Se é em relação aos nossos recebedores, que não consegue separação, ou se é uma deficiência que ele ainda tem no seu jogo para ser limpado. Sinceramente falando, eu não sei te responder essa pergunta, tá? Eu ainda não entendo tão taticamente, tecnicamente, a questão do futebol americano, né? Como o André e o William e o Gustavo, principalmente, entendem ali que eles fazem parte sempre do análise de jogadas, né? Eles fazem os vídeos, né? Que eles comentam os setores, análise de jogadas. Então, eu acho, vou dar o meu achismo, né? Eu acho que é uma mistura dos dois, tá? O Bo Nix é um calouro que ele precisa ajustar bastante a questão do jogo dele, e isso ele tá fazendo, tá tendo um crescimento semana após semana. É um ótimo trabalho do Davis Webb, nosso quarterback coach, e do Sean Payton e do Joe Lombardi, né? E também nossos wide receivers têm que conseguir mais separação. O Troy Franklin, ele tem conseguido bastante separação, né? O Devon Villey também, o Devon Villey tem ido muito bem. E a gente tem visto um crescimento muito grande, né? Mas a questão é ver como isso vai progredir e melhorar. Eu acho que a tendência é como um todo ir melhorando aos poucos. Desculpa se eu não consegui responder a sua pergunta, mas eu não tenho capacidade técnica para fazer essa análise tão aprofundada, né? Eu dou mais um achismo ali superficial. Aí eu vou falar para o pessoal, para o André, para o William, para o Gustavo, te responderem essa pergunta no nosso grupo de membros. E o nosso grande Leandro, né? O nosso membro Leandro fez 2 perguntas com o crescimento do Vila nos últimos jogos, até onde esse novato pode nos levar, e com o Moss machucado, o calouro cornerback Chris Drain pode ter chance de jogar? E para você ele tem que jogar? Sobre o Drain, eu e o William somos defensores que coloquem Chris Abrams Drain na rotação. Chris Abrams ele praticamente ficou o ano todo inativo, igual mais ou menos o que aconteceu ano passado com o Riley Moss, ano passado com o nosso safety, como é o nome dele? Eu até esqueci. Agora me fugiu o nome do nosso safety, que é o mini Kyron Jackson, que tá sempre porrada em todo mundo, né? E ele ano passado também ficou vários jogos inativos, eu até brincava com o pessoal, falei, ele tá brigado com o Sean Payton, pegou a mulher do Sean Payton porque, pelo amor de Deus, né? E
Deixa eu só ver o nome do nosso safety aqui, que agora me fugiu, gente. Pelo amor de Deus. Cadê? J.L. Skinner, né? Então eu acho que ele já teria que estar na rotação, teria que estar jogando, mas eu acho que é a forma que eles têm no approach, o cara ficar um ano aprendendo, igual o Riley Moss. Eu acho que com a lesão do Riley Moss, dependendo quanto tempo for, eu gostaria sim de ver o Chris Abrams na rotação. Não acho que ele vai entrar titular, vai ser o Wallace lá, e talvez o Damar Memphis esteja na frente ainda do Chris Abrams. Talvez não, ele está na frente do Chris Abrams. Mas eu tenho muita esperança no Chris Abrams para os próximos anos. A gente tem draftado bons corners, eu acho que a gente está com bons olhos, boa avaliação de talentos, né? E a segunda pergunta do nosso amigo, sobre o Villey. Com o crescimento do Villey nos últimos jogos, até onde esse novato pode nos levar? Cara, impressionante, né? Ele pode nos levar à pós-temporada. Ele, juntamente com o Bo Nix, o Sutton e o nosso grupo de operários ali do ataque, pode nos levar à pós-temporada. O Devon Villey vem fazendo jogos maravilhosos, cara. Ele se tornando o target de confiança do nosso grande Bo Nix, né? A Ana mandou, acho que hoje, aqui no nosso grupo de membros, ó, que ele é o oitavo em jardas recebidas entre calouros, cara. Incluindo todas as posições. Então, isso é muito bom, cara. Né? Então, ele é um alvo confiável, ele parece que tem cola ali na mão dele, a bola não escapa, ele não dropa, e vem se tornando um alvo de confiança. Então, ele pode nos levar longe, viu, meu amigo? Eu acho que a gente tem potencial ali de ter encontrado no fundo do draft um wide receiver 2, viu? Claro, se a gente trouxer um wide receiver alfa no que vem, ele vai virar provavelmente o wide receiver 3, a não ser o dia que o Cortland Sutton for embora, ele vai virar o wide receiver 2, mas assim, é muito bom. Jogador, ó, surpreendente. Baita pique. Então é isso, essas perguntinhas dos nossos membros, né? Como eu falo para vocês aqui, esse vídeo é aberto, mas só quem manda a pergunta é membro. Você quer trocar uma ideia, mandar a pergunta para a gente da equipe, né? Considere, como eu falei para vocês, ó, tornar-se um membro, vem fazer parte do Clube de Membros do Bairro Brasil. Vocês têm muitos benefícios, muitos vídeos exclusivos, muito conteúdo exclusivo, além de brindes que a gente manda depois que vocês completam um prazo mínimo, né? Nos planos Peyton Manning e John Elway. Os nossos membros, não vão deixar mentir, muitos já começaram a receber os brindes que começaram com a gente lá em fevereiro deste ano, né? Então, a gente fica muito feliz de ter vocês conosco e considere tornar-se um membro. E também, como eu sempre peço para vocês, ó, se inscreva no nosso canal e também siga a gente nas nossas redes sociais, X, Instagram, Facebook, Twitch, Spotify, Threads, Blue Sky, e vem fazer parte, consumir o conteúdo do nosso Mile High Brasil, o nosso grande canal aí para a gente acompanhar essa boa fase finalmente do nosso time do coração, o Denver Broncos. Beleza, meus amigos? Desejo a vocês uma ótima quinta-feira aí, vocês que gostam de NFL, quinta-feira cheia de jogos ali no Thanksgiving, e vamos torcer para o final de semana a gente ver o nosso Broncão. Final de semana não, né? Segunda ver o nosso Broncão detonar o Cleveland Browns. Grande abraço. Go Broncos. Valeu, galera. Falou.